1 Pedro capítulo 5, versículo 1 diz assim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, alcanceis a incorruptível coroa de glória. Amém, queridos? Até aqui, até o versículo 4 hoje. Meus queridos irmãos, nós estamos na sequência da primeira carta do apóstolo Pedro. E agora, no último capítulo da sua primeira carta, o apóstolo Pedro, ele começa fazendo um apelo à liderança. Ele exorta os líderes da igreja. Também em seguida, haverá uma exortação aos jovens. E no final, terminando a carta, um apelo a toda a igreja. Mas primeiro o apóstolo Pedro ele vai falar à liderança, vai falar aos jovens e também aos demais crentes que estavam na igreja. Queridos, alguém vai dizer assim, pastor, para que eu preciso saber da exortação à liderança da igreja? Irmãos amados, nós precisamos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós precisamos entender o que é liderar, quem são os verdadeiros líderes, não é? E como liderar. Por quê? Porque todos os dias há uma tentativa de nos seduzir de alguma maneira, alguma grande oportunidade, algum grande ensinamento, não é, irmãos? Que por trás tem todo um objetivo que não é a vontade de Deus. Então essa palavra é para todos nós, na verdade. Primeiro que tudo, o apóstolo Pedro, aliás, me perdoe, ele faz um apelo aos líderes, e é um apelo veemente. Interessante aqui, irmãos, que o apóstolo Pedro, no capítulo 5, ele agora se apresenta como sendo um presbítero. Ele diz assim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Interessante porque se a gente for lá no capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Pedro ele vai se apresentar como apóstolo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E agora ele se apresenta como presbítero. Há uma diferença entre apóstolo e presbítero. Primeiro, eu quero destacar aos irmãos que o apóstolo é alguém que tem uma responsabilidade universal. Por exemplo, se nós pegarmos as cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ver o apóstolo Paulo retornando a Jerusalém para consultar os apóstolos acerca de alguns questionamentos, algumas questões da igreja. Também nós vamos ver os próprios apóstolos, nomeando pessoas para os representarem diante de situações para que eles se dedicassem mais à palavra. Irmãos? Então o apóstolo ele é um referencial, digamos, universal para a igreja. A ponto que o presbítero é aquele que tem uma responsabilidade local. Ele representa localmente, são os anciãos, são os homens maduros que apresentam os atributos em conformidade com a palavra para liderar o povo em determinada localidade. O apóstolo Pedro, ele se identifica tanto como apóstolo como presbítero. Ou seja, tanto ele é um referencial, como também ele se sentia responsável pelo que acontecia localmente. E aqui nós vamos ver uma coisa interessante, que o apóstolo Pedro, apesar de ser apóstolo, ele não se coloca como um apóstolo. E aí eu vou dar uma dica para os irmãos, que é uma experiência de vida. Você já observou que uma pessoa inteligente, ela nunca diz que é inteligente? Não é? Você pode prestar atenção, as pessoas inteligentes, elas nunca botam uma placa na cabeça e dizem, eu sou inteligente, eu sou o máximo. Nunca diz.
O apóstolo Pedro, você vai observar que ele se coloca como co-presbítero, ou seja, no mesmo nível dos demais presbíteros. Eu também sou presbítero, como vocês são presbíteros. Eu também sou ancião, tenho responsabilidade, como vocês têm responsabilidade. E aí é um pouco diferente, irmãos, do que, por exemplo, tem outras religiões, tem religiões por aí, que colocam o apóstolo Pedro como o primeiro Papa. Vocês já ouviram falar nisso, né? O bispo universal da igreja. É importante a gente ter esse olhar para o apóstolo Pedro, para a gente não se confundir com algumas coisas. Por exemplo, ontem eu gravei, irmã Luciene, a pré-aula da escola dominical e já foi publicado. E eu recebi uma ligação, era pouco mais de meia-noite. Aquela pessoa, com quem é que eu estou falando? E eu, diga, com quem você quer falar? Aquela enrolação toda. Eu falei, diga logo o que é que você quer. E a pessoa disse assim a mim, irmão Nilson, não, é porque eu acompanho as pré-aulas que o senhor bota na internet, e eu vou falar uma coisa para o senhor. Estou aqui assistindo a pré-aula sobre a Santa Ceia, que é a lição de domingo, e eu quero dizer uma coisa, eu acredito mesmo que o pão se transforma em Jesus, no corpo de Cristo. Porque Jesus diz, esse é o meu corpo. Então aquilo ali, aquele pão é o corpo de Cristo. Então a gente come o corpo de Cristo e bebe o sangue. Aí eu disse, minha irmã, aquilo ali é uma linguagem figurada. Não, então me convença. Aí eu comecei a usar os argumentos. Olha, quando Jesus falou aquilo, esse é o meu corpo, ele estava presente. Então ele não podia pegar o corpo dele, como aqui, apóstolo Fabrício, toma aqui, dá uma mordida no meu braço. Everton, morda aqui minha perna. Jesus não fez isso. Jesus pegou o pão, partiu, deu aos discípulos, esse é o meu corpo que é dado por vós. Foi o pão, é uma simbologia, um memorial. E eu explicando à irmã, e ela disse assim, mas pastor, eu ainda não aceito. Aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, é porque está tarde, eu não vou ficar batendo papo com a senhora no telefone, que minha mulher tem ciúme. Eu disse a ela, então eu vou explicar para a senhora de uma forma bem objetiva. Jesus também disse que é a porta. Já pensou, então quer dizer, tenham cuidado, irmãos, quando vocês baterem a porta da igreja, porque ela é Jesus Cristo. Você bater a porta com força, olha quem que você está batendo. É isso, irmã? Ela disse, não. Jesus disse que é a porta para mostrar que é por meio dele. Eu disse, então, irmã, a mesma coisa, o pão é um memorial para a gente lembrar o sacrifício de Cristo na cruz. O suco de uva é uma simbologia para lembrar o sangue. Agora eu entendi, irmãos? Então você acredita, tem pessoas que acreditam em coisas terríveis. Por exemplo, quando eu era líder de mocidade, alguém disse assim, que não comprasse uma Paraty, porque era o único carro amaldiçoado conforme a Bíblia. Eu pensei que era uma piada, mas o irmão veio com a Bíblia e disse, está aqui, está escrito, não tomeis Paraty. Eu digo, eita Jesus, só profundidade. E para não contar daquele dia que eu fui dar aula na escola dominical em um lugar, que eu disse que fui contar, eu sou um terrível contador de piada. Porque o contador de piada bom, ele conta a piada e o povo ri. Eu sou daqueles, amarelos, que conta e tem que explicar a piada. É o contador de piada que não tem futuro. Aí eu fui inventar de contar uma piada, me dei mal. Porque eu disse, irmãos, tem pessoas que dizem que Jesus era músico, porque ele tocava o esquife. Aí o velhinho veio com a Bíblia, se tremendo. Olha, seu desgraçado. Você não vem teologia para cá não, porque está aqui na minha Bíblia. Jesus tocou esquife. E ele tocou, e era tremendo, assim, que o Violeta teve um infarto, e ele disse, tocou de uma maneira que o moço se levantou e saiu lá, Depois que Jesus tocou, eu digo, meu Deus, eu não acredito, mas acreditem. Tem pessoas que acreditam assim. Então é importante a gente olhar a Bíblia e entender a Bíblia com cuidado. O apóstolo Pedro, ele não foi líder da igreja. Você observa que o apóstolo Pedro, ele se declara presbítero como os demais. E eu vou explicar isso mais à frente aos irmãos, mostrando aos irmãos que na igreja do Senhor tem responsabilidades a mais, mas não existe hierarquia. Por exemplo, qual é a diferença minha para os irmãos?
é porque eu tenho uma responsabilidade a mais. A minha responsabilidade é fazer de tudo conforme a Bíblia para conduzir os irmãos à presença de Deus. Essa é a minha responsabilidade. Mas não quer dizer, eu posso ser até mais alto. Tinha um irmão lá no Templo Central de Natal que dizia isso comigo, Manassés, o nome dele. Filho da irmã Lica, ele dizia com todo orgulho, eu sou filho da irmã Lica. Aí ele dizia, olha, irmão Mário, tu pode até ser grande, né? Aliás, ele diz, tu pode até ser alto, mas grande é Jesus. Porque é o seguinte, irmãos, a cabeça universal e a pedra fundamental da igreja, nós já falamos, inclusive, na primeira carta de Pedro. Eu expliquei para os irmãos, a pedra fundamental e a cabeça da igreja é Jesus Cristo. Não é um homem qualquer, embora o apóstolo Pedro tenha sido o apóstolo Pedro, mas ele não é a pedra de esquina. A pedra de esquina é Jesus. Então guarde isso no seu coração para você não ser engodado por alguém, não é, irmãos? Para você não ser enganado por alguém, porque às vezes tem até crente, não é, irmãos, que se engana com esse tipo de coisa. Tá certo? Tem um irmão aí, todo dia manda um devocional para mim, que eu estou orando para conversar com ele em particular. Então aqui eu quero destacar 3 coisas. Primeiro, os líderes da igreja são apresentados. No versículo 1, o apóstolo Pedro diz assim, aos presbíteros, ele apresenta os líderes da igreja, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Você lembra que eu falei no capítulo 4, que o sofrimento nos torna participantes das aflições de Cristo? Agora o apóstolo Pedro, ele está identificando quem eram os líderes. Ele faz um apelo à liderança, e ele diz assim, que nós falando sobre sofrimento, primeiro, os líderes não estão isentos de sofrimento, não é, irmãos? Não existe aquela história, eu estou aqui super protegido, vocês são os escravos e eu sou o Senhor, não é? Na época da escravidão tinha o capitão do mato, era aquele que procurava os escravos que fugiam. Olha o que eu fui lembrar, né? O feitor, não é? Aquele que dava chicotada, executava o castigo nos escravos da senzala. Quem é presbítero, quem é líder, não é feitor. Ele diz assim, aos presbíteros, aí ele diz, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Ou seja, a liderança, ou quem almeja a liderança, primeira coisa que precisa entender. Uma vez pregando aqui, eu bati na cadeira aqui, e eu disse, irmãos, para sentar aqui, não é rei, não é, irmão? Quem senta aqui não é rei, quem senta aqui é servo, não é? Tire da sua cabeça que quem senta aqui é rei, é chefe. Não, quem senta tem que ser mais servo que todo mundo. E tem alguns que usam aquele versículo que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Agora, tenha certeza de que se na liderança é participante das aflições de Cristo, então na liderança vai sofrer mais. Porque não é o exemplo, não é o modelo? Aí tem 2 coisas. Primeiro, tem que sofrer, tem que aprender a sofrer as aflições de Cristo por amor à palavra. E depois eu vou explicar para os irmãos com mais detalhe. E tem mais, irmão, tem que ser crente e participante da glória que se há de revelar. Aí eu vou destacar algumas coisas para os irmãos. Você preste atenção que o apóstolo Pedro, ele faz um apelo veemente. Agora, o apelo que ele faz é um apelo cheio de ternura, não é uma ordem, não é uma maldade. Ele diz assim, aos presbíteros que estão, admoesto eu. Em outras versões diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que existem entre vocês. Ou seja, é algo que ele faz com o coração e não com um chicote na mão. A natureza é um consolo, é um pedido. Em vez de mandar, ele roga. Em vez de mandar, ele pede, mas ele pede com urgência. Eu peço a vocês que são os líderes, não é, irmãos? Eu peço a vocês que são os presbíteros da igreja, não é?
e você observa que é um apelo amoroso. Segundo, o que nós precisamos entender quem são os destinatários. Destinatários eram os presbíteros da igreja. Os presbíteros eram aqueles que tinham função de apacentar o rebanho, eram os pastores do rebanho. Era deles a responsabilidade de cuidar do rebanho, né? E aí, desde já, a gente precisa saber, a responsabilidade é cuidar do rebanho, tá certo? É trazer o melhor para o rebanho. Eles deviam apacentar as ovelhas, proteger, organizar. E era papel das igrejas, por exemplo, eleger os presbíteros. E aí a gente tem várias referências na Bíblia sobre isso, mas eu quero ir mais adiante, tá certo? Então eram os presbíteros, eram anciãos que lideravam a igreja, né, irmãos? Eram os anciãos, pessoas de notória experiência, pessoas crentes, maridos de uma só mulher, que manejavam bem a palavra da verdade, que não eram avarentos, cobiçosos, né, irmão, de torpe ganância. Tem alguns critérios que se observava nesses anciãos. Preste atenção numa coisa interessante, ó. Quer dizer, pastor, que os mais novos não têm isso? Ou que existem pessoas que não têm isso? É assim, irmãos, tem pessoas que precisam passar por fases na vida. Outros não precisam passar. Outros não passam. Por exemplo, tem aquelas pessoas que passam pela fase de falar bobagem. Tem outros que não passam, que amadurecem logo cedo e não falam bobagem. E já, não é? Parece que já cresceu ou maduro. Não é? Tem aquelas pessoas que, os pais aqui mais experientes, que têm filhos jovens, tem aquelas pessoas que na fase do namoro começam a chorar pelos cantos. Não é, irmãos? Aquele miado, aquela coisa melosa. Tem outros que não passam por isso. Tem outros que dizem, vou lá sofrer por ninguém, e não sofrem. Não é? Então, existem pessoas que para chegar ao nível de maturidade, ele precisa passar por um processo. Então, os anciãos eram aquelas pessoas que já tinham passado pelo processo. Vamos pegar os homens de Deus na Bíblia? Por exemplo, pegue Abraão. Abraão errou, irmão, na trajetória dele? Ele errou alguma vez? Errou ou não errou? Errou. Não foi pouco não, não foi coisa pouca não. Mas no final, Deus vai lá e elogia Abraão. Não é? Abraão era o quê? Qual foi o nome que Deus deu para ele, o título? Quem lembra? Hã? Oi? O pai da fé, não é? O rei Davi, me diga uma coisa, errou ou não errou? E o que foi que Deus disse lá na frente? Depois que Davi errou, se arrependeu, qual foi que Deus falou acerca dele? Achei um homem segundo o meu. Ou seja, os anciãos eram pessoas que já tinham passado por um processo, que já tinham características, não é? Eram as pessoas que lideravam a igreja. Agora, e quem era o remetente desse apelo? O remetente foi o apóstolo Pedro, não é, irmãos? E aqui é onde eu destaco para os irmãos que na igreja não existe hierarquia, tá certo? Na igreja não existe hierarquia. Na igreja existem funções diferentes, mas não existe escalonamento de poder. Existem aquelas pessoas que foram chamadas por Deus para missões específicas. E ele cuida das missões específicas que Deus entregou para ele. Tá certo? Isso aqui é importante porque eu vou falar daqui a pouco. Então, a posição do apóstolo Pedro, você observa que era uma posição era uma posição de destaque. Mas o apóstolo Pedro se apresenta como testemunha do sofrimento de Cristo, não é? E co-participante da glória, não é, irmãos, que há de ser revelada. Preste atenção numa coisa interessante. Por que o apóstolo Pedro se apresenta dessa maneira? Eu vou dizer para os irmãos por quê. Porque o apóstolo Pedro, estou falando de uma pessoa que viu o sumo pastor morrer pelas ovelhas. O referencial do apóstolo Pedro como líder era Jesus. Porque ele viu Jesus morrer pelas ovelhas.
Você observa como o apóstolo Pedro viu Jesus morrer pelas ovelhas. Ele agora se apresenta como co-participante. Você observa que ele teve experiências para falar o que ele está falando. Não é uma coisa que, uma mágica sobre a vida do apóstolo Pedro. Não é, irmãos? Ele foi constrangido pelo amor de Jesus. Me diga uma coisa, quando uma pessoa me pede uma função na igreja, pela pouca experiência que eu tenho na obra de Deus, qual é a primeira coisa que eu faço? Vamos me ajudar no discipulado. Aí eu pego e coloco para cuidar dos novos convertidos. Porque cuidar de novos convertidos é assim, irmãos, é a grande prova de que o amor de Deus está no nosso coração. Por exemplo, uma vez eu poderia escrever um livro só sobre a nossa igreja. Um dia eu estava ali ensinando sobre o perdão, tal. Aí uma irmã levantou a mão. Cadê a Ana? Ana Paula, está ali. Ana, desde que eu cheguei aqui, que ela é minha companheira do discipulado. E uma irmã levantou a mão e disse assim: pastor, não perdoa não. Não, mas irmã tem que perdoar. Não perdoa não. Perdoa não, porque uma irmã roubou o negócio mesmo. Enquanto ela não devolver, eu não vou perdoar. Vai eu e ela para o inferno, mas eu não perdoo. A irmã no discipulado, Marina. Ela disse isso. Vai eu e a irmã para o inferno. Pronto. Né, irmãos? Agora lá no grupo, quem é do grupo do culto matutino, tem um rapaz lá, tem alguns irmãos aí que são daquele grupo de oração. E tem um rapaz lá que aceitou Jesus em um dos cultos matutinos. Ele pediu para aceitar Jesus. Liguei para ele chorou e tal. Estava sendo liberto de drogas. Eu vou dizer que ele mora bem longe. Contar o caso dele. Agora ele está mandando mensagem que falta um ano para ele ser ordenado a sacerdote em outra religião. Não é? E ele manda mensagem de batina. Olha a minha batina preta. É um rapaz até bem aparentado. Quem está lá no grupo, não é? É um rapaz até bonito, mas toda noite, se ligar meu celular aí, ele está lá, pedindo oração. Olhe por mim, eu vou morrer. Olhe por mim, eu estou sufocado, uma oração urgente. Eu vou me matar, eu vou não sei o quê, Aí eu liguei para ele outro dia, eu me incomodei e liguei para ele. Eu disse: rapaz, esse apelo todinho. Aí, você não vai ser sacerdote, a qualidade de sacerdote é você, mas vai cuidar do povo nessa tribulação toda. Aí ele disse assim: pastor, na verdade eu não estou liberto das drogas. Mas é o discipulado. E eu fui lá e gastei boa parte da noite conversando com ele, tentando acalmar ele. E eu falei com a tia dele e ele é perturbado mesmo. Mas é o discipulado, irmão. Aí a primeira coisa que eu digo: vamos para o discipulado comigo. Porque vai aprender, né, irmão? Vai ser moldado, vai sentir na pele o que é que Jesus faz por nós. Porque tem pessoas que querem ser líder, mas ele é assim, ele não suporta. Não, vou ser líder, mas Marcos não tem que suportar. Marcos feliz na minha liderança. Misericórdia, Jesus. Aí a gente diz: mas Jesus não suporta você? Como é que você não pode suportar um irmão? Como é que você não pode suportar Marcos feliz? A gente tem que ter cuidado. Tem coisa que acontece na igreja que é engraçada. Eu concordo com o irmão que é engraçada. Eu era líder da mocidade. E tinha uma irmã que ela só falava mal da mocidade. Não, Paulo, toda hora que ela pegava o microfone, era para falar mal da mocidade. E falava: esse jovem nessa igreja era muito jovem, esse jovem nessa igreja não são crentes, não sei o quê. Eu vi um jovem de bermuda, eu vi um jovem de barbudo, e falava mal do jovem, tal. O jovem vivia esperando uma oportunidade para pegar aquela irmã. Né? Porque elas falavam muito mal dele. Um dia ela foi cantar um hino da harpa. Disse: irmã, vai cantar o hino da harpa. Ela veio. Aí no meio do hino a prótese dela soltou. Quando ela disse, eu lembro o hino, quando ela disse: toda arma de rancor. Aí a prótese veio aqui na mão dela, ela pegou toda a boca do mundo. Mas pense numa risadagem dos jovens. Meu Deus, eles riam de virar a perna. E nessa hora a gente tem que manter a compostura, né? E ali foi a prova, Gerson, de que eu era uma pessoa temperante. Que eu só fui rir quando eu cheguei em casa. Mas eu me segurei ali, respirava, para não rir. Né, irmãos? É porque é um esforço que a gente tem que fazer para a gente não magoar o irmão.
Depois da linda harpa, a irmã saiu, baixou a cabeça e foi embora para casa. Aí teve que ir alguém buscar a irmã de volta para a igreja, porque ela ficou com tanta vergonha que não queria voltar para a igreja. E eu mandei os jovens lá, vão lá, rapaz. Mas elas ficam rindo da gente, mas usa aquela hipocrisia santa. Cheguei lá e digo, irmã, a senhora faz muita falta, não tem mais ninguém para falar mal da gente. Tem que vir a senhora. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês, só tem essa, digamos assim, só tem essa, como é uma palavra que eu posso dizer? Só tem essa sensibilidade quem já experimentou do amor de Deus na vida. Você concorda comigo? O apóstolo Pedro, ele estava demonstrando a maturidade de quem experimentou o amor de Deus na vida. Ora, eu estou falando do apóstolo Pedro que negou Jesus. E em seguida incentiva os crentes que estavam sendo perseguidos a serem fiéis a Jesus, a não negar. Ou seja, quando ele negou, o que ele sentiu não foi uma coisa boa. Aí ele exorta agora as pessoas a não negar. E ele falando sobre ele mesmo, ele diz assim, eu também sou presbítero com vocês. Ou seja, eu também sou um ancião que aprendi a ser crente, como vocês aprenderam a ser crentes. Vocês sabiam, agora eu vou falar com o pastor, olhe para mim que eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que a igreja molda o caráter do líder? Você sabia disso? Que uma igreja madura, ela molda o caráter do líder? Uma igreja madura, você já viu aquele líder que quer ser bobão? A moda hoje é o líder bobão. É o líder que muda as vestes, que chama gíria, que fala palavrão. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês são tão maduros que eu acredito que se chegar um líder desse aqui, ele não vai fazer o menor sucesso. Ele vai perceber que para ele arrancar um glória a Deus da igreja, ele tem que ser crente. Ele não vai chamar, o palavrão não vai arrancar a glória a Deus da igreja. Porque eu cheguei no lugar, marido, e estava lá o líder de uma das nossas igrejas, não vou dizer de qual local, de calça rasgada, de cabelo de duas cores, tá certo? E tantas outras características que eu nem vou dizer. E ele dizia, Fabrício, cadê a galera de Cristo? O povo, e tinha irmã que gritava lá, glória a Deus. E eu fiquei olhando assim, eu disse, isso na minha igreja ia se dar muito mal. Porque quando ele dissesse, cadê a galera de Cristo? A gente ia dizer, não, já fomos libertos disso, meu irmão. Galera é coisa lá do mundo, aqui só tem salva, que é a igreja de Jesus Cristo. Não é verdade, irmão? A igreja molda o líder. Ele vai perceber o caminho que ele deve seguir. E o apóstolo Pedro aprendeu isso. Aí ele diz assim, eu sou presbítero junto com vocês. Né? Eu sou presbítero junto com vocês. Ele foi testemunha das aflições de Cristo. Quer ver outra coisa? Em segundo lugar, versículo de número 2, a gente vai ver o seguinte, ó. Começa uma série, depois dele se identificar como líder das igrejas dispersas, e ele dizer as características que o faz líder, você observa, por que a igreja reconhecia o apóstolo Pedro como líder? Porque ele era testemunha das aflições de Cristo, e ele também era o que, irmãos? Participante da glória que havia de se revelar. A igreja via no apóstolo Pedro essas características. Não, ele é crente, trouxeram um homem crente para cuidar da gente. Então ele é o nosso líder. Após ele se identificar para a igreja, ele começa a exortar os demais anciãos. Quando ele diz assim, ó, ele começa a falar, ele diz, pastoreai o rebanho. Ele, em outras palavras, como na versão da nossa Bíblia, diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. O rebanho de Deus, que na Bíblia é identificada como grupo de eleitos, na própria carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1, grupo de eleitos, capítulo de número 2, versículo 9 e 10, povo de Deus, não é, irmãos? Capítulo 4, versículo 17, casa de Deus, não era qualquer pessoa, não é, irmãos? Aí agora ele diz assim, com respeito ao pastoreio, eu vou passar 3 observações para você. E eu já vou terminar, tá certo? Porque o tempo hoje passou muito rápido. Aí ele diz assim,
Primeiro, no versículo de número 2, a parte A, ele fala bem assim, ó: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, né? Mas voluntariamente. Aí ele começa a falar para os irmãos uma coisa interessante, ó. O presbítero, ele é um pastor de ovelhas, e a igreja é um rebanho de Deus. É importante a gente dizer isso, irmão, por dois motivos. Eu comecei dizendo que a igreja reconhecia o apóstolo Pedro como líder. E eu vou dizer uma outra coisa para os irmãos entenderem. Às vezes nós somos surpreendidos por pessoas que não ensinam a Bíblia para ele. Por exemplo, eu não tenho nada contra jovem pregador. Por sinal, quando eu era líder de mocidade, eu tinha na minha diretoria o curso de jovens pregadores. Quando eu fui líder do discipulado lá em Parnamirim, eu, junto com Thaisa, nós cuidávamos também do curso de jovens pregadores. Mas a gente ensinava os mais jovens a pregar. Por exemplo, e ensinava os irmãos da igreja também. Tem coisas que só cabem ao líder. Você concorda comigo? Por exemplo, você quer pregar a palavra de Deus? Estude uma passagem bíblica. Por exemplo, eu preguei domingo aqui sobre o cego de Jericó. Muita gente ouviu pregação sobre o cego de Jericó. Domingo eu tive vontade, eu vou pregar sobre o cego de Jericó. Faz tempo que eu não prego sobre ele. Pronto. Vou dizer a todo mundo que eu não esqueci de Bartimeu, filho de Timeu. Vou pregar. Mas me diga uma coisa: em algum momento eu falei mal de alguém? Em algum momento eu citei o nome de alguém? Em algum momento eu agredi alguém com minhas palavras? Pelo contrário, eu citei as características do cego. O cego foi perseverante, não é? O cego enxergou muito mais do que muita gente que enxerga. O cego foi objetivo. O cego clamou na hora certa. Do texto eu tirei aplicações para a nossa vida espiritual. Eu não cheguei aqui uma vez, quando eu dirigi a igreja da Colombo, teve um congresso discipulado, acho que Thaisa lembra, acho que França estava nesse dia com a gente ali na Rua Colombo. Ainda não tinha ido para as viagens dela aí para o resto do Brasil, mas ela estava lá conosco nesse dia. Não sei se a senhora lembra do dia que eu estava no congresso discipulado e um rapaz foi pregar num culto de círculo de oração feminino lá na Colombo e começou a chamar as irmãs de prostituída. Não sei se você lembra, começou a olhar para as irmãs de oração e dizer: Deus está me mostrando irmãs prostituídas aí no meio, vocês param de se prostituir, não sei o quê. E ele falou tão mal das irmãs que o terceiro dirigente na época se levantou e tomou o microfone dele. Quando eu cheguei na igreja estava confusão. E eu disse, ligaram para mim, pastor, os irmãos ligando para mim, os irmãos da igreja queriam bater no pregador. Você imagina, o culto virou uma baixaria. Os irmãos da igreja, o marido das irmãs queria bater no pregador. Aí eu lá no congresso discipulado, o povo me ligando: não, pelo amor de Deus, acaba esse culto, dê a bênção apostólica ainda, salva alguma coisa, pelo menos com a bênção apostólica. E fecha a igreja até eu chegar. Quando eu cheguei, estava lá a multidão me esperando, meia-noite, para me relatar o que aconteceu. Mas eu liguei para esse rapaz. E eu disse a ele: rapaz, quem lhe ensinou a pregar? Porque você observa, né, irmãos? Eu estou aqui há 7 anos. Quantas vezes eu chamei as irmãs aqui, ou qualquer pessoa, de prostituído? Porque tem um detalhe. O apóstolo Pedro, falando aos presbíteros, ele diz assim, veja como serve para a gente também. Ele diz: apacentai o rebanho de Deus. Olha quem está diante da gente, irmãos, quando a gente está no púlpito da igreja. O púlpito é esse móvel aqui. Quando a gente está no púlpito, a gente olha para a igreja. Olha quem está diante da gente. Sabe quem somos nós? O rebanho de Deus. Você imagina, apacentai o rebanho de Deus. Você concorda comigo que a pessoa que sobe aqui para pregar, ele está recebendo a autoridade do presbítero? Tá, porque a ele é entregue a tribuna da igreja. E ele vai falar, Jolê, ele vai pregar com a mesma autoridade que o presbítero prega, a mesma palavra. E ele precisa saber: quem está diante de vocês é a igreja de Deus.
Não é qualquer pessoa. Lembra que eu falei, já domingo eu falei, o irmão pegou o microfone e disse: Senhor, nós somos miseráveis. Senhor, nós somos desgraçados. Senhor, nós somos a escória da sociedade. Aí eu vim aqui por trás dele, assim em posição de chaleiro, vim por trás dele e disse assim: olha, eu não sou isso não, ore direito. Aí ele mudou a oração. Depois eu disse: eu não sou isso não, rapaz, sou não. E a minha igreja também não é isso não. Já pensou? Eu vou me dirigir, me perdoe, todo respeito à senhora, mas eu vou dirigir, irmão, e falar assim: eu sou miserável. Ó, ela já fez assim para mim. Já pensou? Mas não é verdade? Né? Tem que ser, esse exemplo tem que ser com gente próxima. Porque se pega uma pessoa, ele vai levar, né? Vai levar para o lado pessoal. Vai pensar: Marcos, seu desgraçado. Né? Não é assim que se trata a igreja. Everton, seu feio, é Carolzinha que pega depois. Né? Não é assim não. Você concorda comigo, irmão? Tem a maneira. Aqui está a noiva do Cordeiro, a eleita de Jesus Cristo. Né, irmão? Se a gente já tem ciúme, uma vez eu e Thaísa fazemos uma obra desde cedo. Mas é assim, ó, uma vez eu tive ciúme de Thaísa. E eu chamei a atenção do cidadão por causa daquilo. Vem cá, irmão Imar. Não, fica aí sentado. Vem aqui, Mari. O irmão chegou na mão de Thaísa. Aí eu percebi que ele foi cumprimentar a Thaísa. Pai do Senhor, irmã Thaísa. E Thaísa vai puxar a mão. Thaísa queria puxar a mão e ele segurando. Pai do Senhor, irmã Thaísa. E ele segurando. Pai do Senhor. E eu de longe observando. Cidadão. E ele observando. E eu, né? Mas foi assim mesmo, eu Thaísa querendo puxar a mão, tá bom, amém. E ele, lembra disso? Lembra que eu tenho ciúme? Aí, é verdade, irmão. Aí eu peguei, eu puxando a mão. Depois eu disse assim: Thaísa, e aquele sujeito segurando sua mão daquele jeito? Aí ela disse: pois é, mas eu estava constrangida. Aí eu orei um tempo. Aí um dia eu encontrei ele na rua, chorando, estava com problema em casa. Aí eu disse: naquele dia que você segurou a mão de Thaísa, eu, como marido dela de longe, não gostei. Eu só não fui lá resolver porque nós somos crente. Crente não resolve na pancada. Crente vai e dobra o joelho. Mas eu dobrei o joelho para Deus me dar uma oportunidade para eu dizer a você que eu não gostei. A vontade, né, irmão? Não é isso, a gente é controlado pelo Espírito Santo. Agora você imagina, esse exemplo você já ouviu. Agora todos nós precisamos ser lembrados. Você imagina, Fabrício, que a gente tem ciúme da nossa esposa. Você tem da sua, naturalmente, tem que ter. Não é? Agora você imagina Deus quando olha para a sua noiva. Né, irmãos? E não tem pessoas que estão esquecendo isso? Que a igreja é a noiva do Cordeiro? Aí o apóstolo Pedro, ele diz assim, ó: vocês não são donos do rebanho. Vocês não são donos do rebanho. Tá certo? O presbítero, aquele que está na posição de liderança, ele tem a função de alimentar, de proteger, de conduzir. Irmãos, quem chegar aqui no púlpito da igreja, vocês que cantam no conjunto, que são do círculo de oração, tá certo? Vocês que cuidam do departamento, os irmãos que almejam cantar, ter oportunidade aqui, entendam que a função de quem chega aqui é alimentar, é proteger. Né, irmãos? É cuidar do rebanho de Deus. Os pastores têm essa responsabilidade, foi dada por Deus. Mas os irmãos às vezes recebem a oportunidade e tem que cuidar com isso. Tá certo? Tem que cuidar, tem que alimentar. Uma vez eu estava pregando num lugar e estava aquele uma coisa boa, irmão, culto. Mas de repente entrou uma mulher gritando: mataram minha sobrinha! Aí eu peguei e comecei a cantar: fala Jesus, que coisa de pé, irmão. Comecei a falar mais alto que a mulher. Algumas pessoas estavam lá atrás, acalmaram, seguraram, abraçaram ela, mas o restante da igreja não tomou conhecimento até então do que estava acontecendo. Mas por que você fez isso, pastor? Porque quem está aqui tem a responsabilidade de cuidar da igreja. Você sabia que você tem a responsabilidade de cuidar do irmão que está perto de você? Sabia disso, irmão? A pessoa que você queria dar e nada, né? Mas você sabia que você tem responsabilidade de cuidar do irmão que está perto de você? Quando o irmão não quer mais vir para a igreja, qual é o seu papel? Não vai mais não.
Mas aquela igreja, aquele povo, cara, né? Lá que não existe, aquele negócio assim, não faça isso, irmão. Não, Senhor, é o povo de Deus. Pelo irmão que está do seu lado, Jesus pagou um preço. Não é verdade, irmão? Quando o irmão que está do seu lado, você percebe, irmão, que ele não está nem aí para o culto, é o nosso papel. Conduzir aquele irmão à presença de Deus. Uma vez eu estava num lugar, secularmente falando, eu estava num lugar e foi falar, e que naquele dia foi dar uma palestra, um general já velhinho, já tinha passado o tempo de se aposentar, mas estava nativo ainda. Aí ele foi falar e alguém disse do meu lado assim, alguém falou do meu lado, quem é essa múmia que está falando? Quem é essa múmia que está falando? Aí o outro oficial que estava do lado dele disse assim, essa múmia é o que colocou a estrela sobre os seus ombros. E o homem calou e calou meio mundo de gente assim, e quem não estava prestando atenção a ele ficou prestando atenção. E no nosso caso, basta a gente lembrar que por você, marido, Jesus derramou sangue na cruz do Calvário. Quando você olhar para alguém, olhe para a irmã Deusira, por ela Jesus derramou sangue na cruz do Calvário. Né, irmão? Olhe para qualquer crente que está aqui, irmão de Olemar, pela senhora, Jesus derramou sangue na cruz do Calvário. Basta a gente olhar para isso, olha, eu vou colocar a mão nesse homem, né? Vou colocar a mão nesse homem. Uma vez um irmão lá em Natal disse que foi dar um murro nas minhas costas. Eu não senti isso no Kleber, mas ele disse que foi dar um murro nas minhas costas e sentiu como um choque. Levou um choque. Eu não percebi. Ele contou o testemunho depois. Você imagina quanto choque a gente não corre risco de levar, né? Sabe quem é aquela irmã ali? Olha, aí alguém vai dizer, é uma irmã toda errada, não era para ser crente. Não sei por que ela está na igreja. Cuidado, homem, por ela Jesus derramou sangue na cruz do Calvário. Cuidado por aquele irmão, né, irmão? Não é sério isso aqui? É sério, irmão, é sério. Né? É muito sério. Agora eu vou terminar. Nesse minuto agora eu termino. Porque eu vou dizer uma coisa assim, ó. Irmãos, o presbítero, ele deve ser espontâneo. O ministério deve ser algo espontâneo. Tá certo? Existem pessoas aí, e aí eu vou falar mal agora da liderança. Existe uma liderança aí composta por pessoas preguiçosas. Aí são aquelas pessoas que não cuidam do rebanho, não cuidam para ser referência, não se dedicam à palavra, não lê a palavra. Você acredita, irmãos, que tem líderes por aí que com 50 anos de liderança que nunca leu a Bíblia uma vez sequer? Aí o apóstolo Pedro falando dessas pessoas, não vou falar mal de ninguém, mas tem, não é? Pessoas que nunca se dedicaram à palavra, apacentam a si mesmos no lugar de cuidarem do rebanho, buscam, irmãos, benefícios do ministério, não é? Ao invés de se gastar pelo ministério. Isso aqui deve falar com a gente, irmãos. Tem muita gente vaidosa, tem pessoas deixando a igreja por coisas do mundo. Tem pessoas deixando a igreja por coisas do mundo. Teve o carnaval. Vocês acreditam que pessoas se desviaram da igreja por causa do carnaval? Aí me diga uma coisa, vou cantar evangelho do fariseu, porque a igreja está fazendo evento para si mesma. Na igreja teve uma campanha de oração. A igreja tem que fazer evento para ela mesma? Tem. Eu sou pastor para ganhar alma para Jesus e cuidar dos novos convertidos. Mas tem crente aqui com 40 anos de crente que eu tenho que cuidar dele também. Não é verdade, irmão? Teve uma campanha abençoada no período do carnaval. E por que teve gente que se desviou? Você acredita? Assim como tem líder deixando o ministério por causa de um bem material. Eu não vou mais fazer a obra por causa do meu bem material. Não faça isso. Porque quem lhe deu o bem material foi Deus. Você sabia disso, irmão? Quem lhe deu foi Deus. Os irmãos sabem aqui que Deus me abençoou, troquei meu carro numa casa. E agora o outro carrinho velho que tem ali em 2009, eu não tinha dinheiro para comprar ele. Bem baratinho, mas eu não tinha dinheiro para comprar.
teve que financiar. Se Jesus não me der a parcelazinha todo mês para pagar, o que vai ser de mim? E por que eu vou deixar a obra de Deus para entrar dentro do meu carro, né? Da Space Fox 2009, diga aí, Jolene. Que nem o carro dos Flintstones, aquele que bota os pés no chão e corre assim, né? Por que eu vou deixar a obra de Deus para andar por aí no carro dos Flintstones? Olha o dedinho. Tem líder deixando a liderança por vaidade. Tem crente deixando Jesus por causa da vaidade. Isso aqui não arranca muito glória, mas é só para terminar. Tá certo, irmãos? Busca glória para si, no lugar de buscar glorificar Deus e conduzir as pessoas que estão à sua volta à presença de Deus. Deixa eu falar em todos os níveis. Por exemplo, na igreja, eu sou responsável pelo irmão que está do meu lado. Você lembra a famosa pergunta de Deus para Caim? Caim, cadê Abel, teu irmão? Aí ele diz assim: sou eu o guardador do meu irmão? Você observa, Caim teve a ousadia de responder a Deus. Me diga uma coisa, será que Deus não conhece a gente? A Bíblia diz que antes de você ser formado no ventre da sua mãe, não é? Você já pensou, Deus sabia ou não sabia onde estava Abel? Mas ele chegou para Caim e disse: Caim, cadê teu irmão Abel? Aí Caim não levou em consideração com quem estava falando. Aí disse: eu sou o guardador do meu irmão. Aí ele diz: olha, o sangue do teu irmão clama. Nós somos responsáveis pelo irmão que está do nosso lado, no banco da igreja. Eu sou responsável por esse homem de Deus aqui, ó. E ele é responsável por mim. Você sabia que já aconteceu de eu orar por ele? E já aconteceu de eu estar bem triste com uma situação e ele vir de lá chorando, como ele faz, que a gente sabe, e orar por mim, pedir a bênção de Deus sobre a minha vida. Vir da casa dele só fazer isso, orar por mim. Você sabia, irmão, que agora eu vou falar no nível conjugal. Você sabia que em casa, um dia eu não choro para ninguém ver, não conto desgraça, porque eu sou pastor de igreja. Pastor de igreja conduz o povo para perto, não para longe de Deus. Não vou contar testemunho. E se eu contar, tem que terminar o testemunho com a bênção, que é para conduzir o povo para Deus e não afastar. Mas você sabia que algumas vezes chorando no meu quarto, aí quando eu menos espero, alguém chega, bota a mão nos meus ombros e ora por mim, a minha esposa orando por mim. E você sabia que eu já tive que orar por ela também algumas vezes, e pedir a bênção de Deus e pedir a Jesus para animar ela. Você sabia, irmãos, que é a função da gente cuidar uns dos outros? Você já sabia que eu já abracei a diretora e um dia que eu percebi que ela não estava normal, não é? Ela já é normal por natureza, mas tinha um dia que ela não estava normal, ela estava normal demais para ser verdade. Daí eu fui lá, abracei e orei por ela. Depois ela contou o testemunho. E quantas vezes a senhora não já veio orar por mim? E eu poderia citar outros aqui, não é? Diga aí, Ana, não é? Ninguém diz nunca que orou por mim alguma vez. Irmã Marilene, ninguém nunca só orou por mim. Eu posso dizer Gerson. Meu Deus, está lá, meu amigo Gerson, do meu coração. Quantas vezes, irmão, você diria que Gerson já orou por mim? Orou. Quantas vezes eu já não estava bem tristezinho, ele chegou, me pegou pela mão: vamos aqui, pastor, que eu vou cuidar de você. Porque é a nossa responsabilidade, irmãos. A gente aprende com Jesus. Olhe para Jesus, foi o que Jesus fez por nós. Por isso nós estamos aqui hoje, não é, irmãos? Agora a gente precisa ser moldado por Jesus. Sabe quem está do meu lado? É alguém que Jesus pagou o preço na cruz, não é, irmãos? É um morador, um cidadão do céu, assim como eu sou cidadão do céu. Então a palavra, ela nos ensina neste dia de hoje a gente considerar a igreja como a igreja do Senhor, a eleita. Aí tem a maneira de falar para a igreja, tem o que falar, tem o tempo de falar, né, irmãos? Pastor, por que o senhor não tira o irmão do ministério? Irmão, quem tira e quem bota do ministério não é o pastor da igreja, porque a igreja tem dono, o pastor só é o mordomo. Vocês concordam comigo? O pastor só é o mordomo. E se o pastor também não estiver bem, vai chegar o dia dele, que Deus vai pegar e vai tirar e vai levar também. Agora, a grande notícia, sabe qual é? É que enquanto estamos aqui, Jesus está cuidando da nossa vida.
Né, irmãos? Ele está nos ensinando a ser crente. Ele está falando isso para a gente lembrar que Ele cuida de nós. Embora as nossas fraquezas, mas guarde no seu coração essa verdade. Jesus está cuidando de você. Amém?